Olá, você que nos assiste pela TV Alesp. A partir de agora você acompanha aqui ao vivo, direto do plenário Juscelino Kubitschek, a sessão ordinária de hoje, segunda-feira, 27 de maio de 2019. A partir deste momento, no comando dos trabalhos, o deputado Coronel Telhada, do Progressistas. Presente o número regimental de senhoras deputadas e senhores deputados. Sobre a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Esta presidência dispensa a leitura da ata da sessão anterior e convido o nobre deputado capitão Castelo Branco para ler a resenha do expediente. Resenha do expediente de hoje, requerimento com voto, requerimento do nobre deputado Castelo Branco, de acordo com o regimento interno, requer voto de congratulações para o cabo da Polícia Militar Saltarello e o soldado Bellini por salvarem a vida de uma criança de 8 meses em Nova Odessa. Lida a resenha, senhor presidente. Muito obrigado, senhor deputado. Vamos entrar no pequeno expediente. Primeiro deputado inscrito é o deputado delegado Olim. Segundo deputado, é o deputado capitão Castelo Branco. Vossa Excelência tem um tempo regimental de 5 minutos. Está acompanhando, portanto, a partir de agora, o pequeno expediente dentro da sessão ordinária. Nobre presidente, deputado Coronel Telhada, nobre deputado Paulo Fiorilo, nobre deputado Alessi Brandão, uma boa semana a todos. É uma honra estar aqui novamente, principalmente para elogiar e para enaltecer bons feitos. O de hoje, a ação de 2 policiais militares no último sábado que salvaram a vida de um bebê de 8 meses. Já é a terceira ocorrência de salvamento para crianças esse ano, nessa faixa etária. Trata-se do Saltarello, cabo da Polícia Militar, e o soldado Bellini, que perceberam que o bebê estava engasgado e em uma parada respiratória, prestes a falecer, fizeram uma manobra prevista, desengargaram a criança e vieram a salvá-la. E depois a criança foi encaminhada ao pronto-socorro de Nova Odessa. Eu queria apresentar o vídeo de 1 minuto que mostra esse salvamento. Voltou. Calma, gente. Calma. Ele tá voltando a respirar. Não, tá voltando. Tá voltando. Gente, calma. Pega um paninho pra mim. Uma fralda, tem fralda? Saltarello. Calma. Arranca essa chipa. Voltou? Tá voltando. Voltou. Pega uma viatura, leva ele no hospital. Vai pegar a viatura. Saltarello, a tua viatura tá no QAP? Ai, meu Deus, ele desmaiou? Ele voltou. Calma. Tá? Salvar, proteger, combater e preservar. Mais uma vez a nossa nobre Polícia Militar cumprindo a sua missão. Pode pegar ele no colo, ele restabeleceu, tá bom? Nós vamos lá para o hospital. Muito obrigado. Vamos. Calma, ele já restabeleceu. Na sequência, eu gostaria de apontar rapidamente uma manifestação do povo brasileiro nesse último domingo, dia 26, pelas reformas no Brasil. Nós tivemos 26 estados da federação e mais o Distrito Federal. Todas as capitais registraram atos de apoio às reformas, deixando bem claro que são reformas para se buscar governança e governabilidade. No estado de São Paulo foram 58 cidades e pelo menos 350 grandes cidades pelo Brasil registraram atos de apoio ao atual governo. Aqui algumas imagens da Avenida Paulista, mais de 3 milhões de pessoas, não só na avenida principal, como no entorno. No estado de São Paulo, a gente pode ver aí, em várias das cidades, a movimentação popular, legítima, no sentido de permitir governança e de se realizar
aquelas reformas que são necessárias a dar ao Brasil o seu prosseguimento no seu desenvolvimento. Aqui, as 58 cidades do estado de São Paulo que tiveram as maiores manifestações, e no próximo slide, as que ocorreram por todo o Brasil. De uma maneira geral, o que nós sentimos foi a população querendo que o Brasil cresça, que o Brasil dê certo e que o Brasil consiga e conquiste um local de grandeza junto às demais nações e que as reformas que estão sendo solicitadas sejam conseguidas pelo Congresso. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, senhor deputado. O próximo deputado inscrito é o deputado Enio Lula Tato. Próximo deputado, Dr. Jorge Lula do Carmo. Próximo deputado, Márcio da Farmácia. Deputado Gil Diniz. Vossa Excelência tem o tempo regimental de 5 minutos. Você pode acompanhar, além da TV Alesp, da TV Assembleia aqui, ao vivo, do plenário, você pode acompanhar também pela internet, que é o al.sp.gov.br, o nosso site. Boa tarde, presidente. Boa tarde a toda a mesa, aos deputados presentes aqui no Pequeno Expediente, a quem nos assiste pela TV Assembleia, ao público aqui nas galerias, aos nossos assessores, aos policiais militares, policiais civis. E, presidente, não tem como deixar de falar das manifestações ocorridas ontem. Deputada Edna, lotamos mais uma vez a Avenida Paulista. Não teve uma janela quebrada, um carro sendo apedrejado, não teve um black bloc lá. Manifestações aqui em São Paulo e por todo o Brasil, mais ou menos aí 350 cidades, deputada Alici, onde houveram manifestações a favor, vejam só, de pautas que nós chamamos de reformas. Uma pauta que muitas vezes é impopular, deputada Edna. Olha só, é a primeira vez em 32 anos que eu vejo milhares de pessoas a favor de uma reforma da Previdência. É difícil ver. Até tuitei ontem pedindo que alguns especialistas me trouxessem imagens de outros países onde o governo eleito colocou ali uma proposta de reforma da Previdência e que o povo, pelo menos em sua parte, pelo menos aqueles que votaram para esse projeto de governo, que foram às ruas se manifestar favoravelmente. Então nós fomos ontem, deputado Fiorilo, nos manifestar não para derrubar o STF, não para fechar o Congresso Nacional, como muitos foram às redes sociais dizer que nós fomos. Mentira! Mentira! E infelizmente, que pena que eu não vi muitas caras ontem lá na Avenida Paulista. Caras, vozes, que inclusive foram defendidas da mesma Avenida Paulista, que nós fomos lá, por exemplo, para defender o impeachment da presidente Dilma Rousseff. Fomos lá contra o presidente do STF, então, Renan Calheiros. Então, quem não foi, perdeu. Quem foi, mais uma vez, fez história ao participar. E eu tenho orgulho de ter participado mais uma vez dessa manifestação. Não subi, deputado Castelo, em nenhum carro de som. Respeito quem foi, porque é direito também, porque foram convidados. E é excelente isso. Mas estive lá, ombro a ombro, com as donas Marias, com o seu José, como sempre estive, desde 2013, passando aí para 2014. Perguntaram, poxa, mas você é funcionário público, era funcionário público, defendia o desaparelhamento da empresa de Correios e Telégrafos. E fui na manifestação uma vez, deputada Edna, vestido de carteiro, falando, olha, eu tenho vergonha do que estão fazendo com a empresa que eu trabalho. Tenho vergonha do uso político das estatais. Então eu tenho orgulho de ter ido ontem novamente. Tenho muito orgulho. Encontrei o agente federal que salvou a vida do presidente Bolsonaro. O Flávio Antônio, que estancou ali a ferida quando ele tomou a facada. Graças a Deus. Falei para todo mundo lá, todo mundo até deu risada, a família dele. Falei, aqui ó, temos um herói aqui na manifestação. Salvou a vida do que hoje é o presidente da República.
voluntário, deputada Edna, ele foi voluntário, ele pediu para servir na segurança particular ali do presidente, do então candidato Jair Messias Bolsonaro, estava lá, tem orgulho de serrar fileira ali, ombro a ombro. Sargento Donato, hoje subtenente reformado, que me recebeu no 1º Batalhão de Choque, quando eu tinha lá meus 23 anos, como policial temporário, me recebeu. Ontem encontrei o sargento Donato, agora subtenente reformado, na Avenida Paulista, defendendo o que é direito do povo, ir às ruas, se manifestar. Alguns são contra, defendemos, vai ter manifestação dia 30 agora, Alici. Direito de cada um. Mas nós também defendemos essas reformas. A reforma da Previdência, a MP 870, que trata ali do enxugamento dos ministérios. Defendemos o pacote anticrime do ministro Sérgio Moro. Defendemos sim. Defendemos sim. E é nosso direito. Então, quem foi, fez história. Quem não foi e ousou desestimular o povo a ir às ruas, se deu mal. Então fica aqui o recado, vocês, seja parlamentar ou não são donos da rua, não são donos da nossa consciência. Parabéns ao povo brasileiro, que democraticamente foi às ruas ontem, mostrar o seu apoio às reformas, o seu apoio ao governo federal, ao presidente Jair Messias Bolsonaro. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado. O próximo deputado é o deputado Major Meca, deputada Carla Morando, deputada Alessi Brandão. Vossa Excelência tem o tempo regimental de 5 minutos. Estamos, portanto, dentro do pequeno expediente, onde os deputados têm o tempo regimental para sua fala na tribuna, para falar de temas livres, temas também aqui de interesse da população do Estado de São Paulo. Agora, na tribuna, a deputada Alessi Brandão. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos deputados e deputadas, funcionários desta casa, público que nos assiste. Deputado Gil Diniz, parabéns pelo seu discurso. É isso que a gente gosta, é isso que a gente espera, cada um defendendo o seu lado. E eu respeito por isso. Mas eu não vou falar sobre manifestações, não. Vou esperar passar o dia 30 e depois a gente conversa. Desde o dia 17 de maio, a gente sabe que o nome oficial do departamento do IST, HIV/AIDS, passou a ser Departamento de Doenças de Condições Crônicas e Infecções Sexualmente Transmissíveis. A retirada da palavra AIDS tem sido duramente criticada por parte dos movimentos sociais, né? O Programa Brasileiro de AIDS era um dos mais importantes do mundo e foi durante muitos anos, né, referência internacional na luta contra a AIDS. Através desse programa, o Brasil tomou a decisão de oferecer tratamento, né, antirretroviral, universal e gratuito, e fez campanhas de prevenção que inspiraram até outros países. O Departamento de AIDS devia ser valorizado e mantido como exemplo de que podemos nos mobilizar, tanto faz governo, comunidade científica, sociedade civil, para enfrentar situações graves. Mas é uma amostra importante de que podemos ser exemplo internacional exatamente porque a gente aposta nos direitos humanos e na cidadania para todos. A preocupação dos ativistas e dos movimentos tem muita razão de ser. Afinal, ter uma estrutura de governo voltada para o enfrentamento à AIDS é indicativo da importância que se dá à questão, né? Por mais que se afirme que nada mudará, a não ser o nome, a preocupação é se, ao reunir essas várias epidemias em um mesmo departamento, os recursos também serão ampliados para atender às demandas específicas. Porque essa história de estar mudando tudo, acabando com tudo, retirando inclusive os recursos, para mim é extremamente preocupante. A AIDS mata cerca de 12 mil pessoas por ano e continua crescendo, especialmente entre os mais pobres e vulneráveis e entre jovens de 15 a 24 anos. Esperamos não ter fundamento o temor de que essa reestrutura seja motivo para a redução dos serviços de atendimento
e prevenção da doença. Eu acho que há muita preocupação de mudar a nomenclatura de alguns programas, mudar coisas que realmente são desnecessárias, para dizer que o governo está adiantando, está sendo novo, nova república, novo tudo. E, no entanto, tem muita coisa velha nessas coisas novas que estão sendo mostradas aí. E quanto à questão da mobilização, eu acho que, como a gente vive uma democracia, quem quis, né, mostrar o seu lado, colocar a camisa da seleção brasileira, ir para a rua ontem e tal, com bandeira do Brasil, foi maravilhoso, foi lindo. Mas também nós vamos ter que respeitar as pessoas que no próximo dia 30, né, estarão nas ruas com bandeiras de outras cores, enfim, com a camisa que quiser, com a inscrição que quiser. Aí nós vamos realmente entender se nós estamos respeitando as liberdades individuais. É só isso que a gente espera. Eu não estou afim mais de ficar discutindo e batendo na mesma tecla, porque a gente se desgasta, não evolui, não progride. Inclusive, isso tem acontecido aqui nesta Casa Legislativa. Eu espero que essa semana, Coronel Telhado, a gente possa fazer com que a Comissão de Educação funcione, né? Que a questão da CPI das universidades também aconteça, porque não dá mais para a gente se reunir lá no primeiro andar, naquelas salinhas, e ficar numa discussão, sabe, que não está levando a nada, muito pelo contrário, está estacionando o trabalho da casa, e não é isso que a gente pretende. A gente pretende trabalhar, atuar e respeitar a sigla de cada um. Muito obrigado. Muito obrigada, nobre deputada Alessi Brandão. Pela ordem, senhor presidente, para uma comunicação... É regimental. Senhor presidente, eu quero parabenizar o povo brasileiro por esta festa democrática, que foi muito excelente, foi muito linda a festa. Como disse o nosso deputado Gil, não teve nenhum incidente, não teve nada, o povo comportado, porque o povo está focado na presidência, não no presidente Jair Bolsonaro, mas nas ações do presidente, para que ele venha governar com austeridade. Na realidade, temos que apoiar para que o nosso país saia desse fundo de poço. Mas o que vem me chamar mais atenção aqui agora, neste momento, eu quero fazer aqui um apelo ao povo do Estado de São Paulo para não esquecer de vacinar as crianças. Em São José do Rio Preto, tem já 16 mil casos dessa gripe, Coronel Telhada, e 10 mortes já registradas. Em Minas Gerais também foi um horror. Muitas pessoas já morreram por causa da gripe. Então, fazer um alerta aqui para não se esquecer de vacinar o pessoal. É até eu vou dizer, é uma ação de utilidade pública, chamar a atenção aqui do povo. Quando não tem vacina, não reclamam. Quando tem vacina, ninguém vai vacinar. É brincadeira. Mas que fique aqui registrado esse apelo ao nosso povo para não deixar de vacinar, porque, além do que, se você vacinar, você vai evitar de usar esses hospitais que estão jogados às traças. Você vai piorar, se não vai morrer mesmo, porque, sinceramente, os hospitais estão uma vergonha nacional, tanto municipal quanto estadual. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, nobre deputada. Próximo orador inscrito, nobre deputado Coronel Telhada. Vossa Excelência tem 5 minutos regimentais. Obrigado, deputado Castelo Branco, que preside essa sessão, senhoras deputadas, senhores deputados, assessores e funcionários aqui presentes, a todo o público aqui presente. Quero saudar aqui a nossa assessoria policial militar, na figura da cabo Vanessa e do cabo Feitosa também aqui, em nome de quem saúdo sempre a nossa assistência policial militar. Eu também quero começar minhas palavras saudando a todos que participaram da manifestação, do movimento ontem em todo o Brasil. Eu, pela manhã, estive aqui no 8º Batalhão de Polícia do Exército, participando de um evento. Em seguida, nos deslocamos também para Paulista, onde nós apoiamos lá, no sentido de prestigiar o governo do presidente Jair Bolsonaro. Mas aqui quero compactuar com as palavras da deputada Alessi Brandão,
Eu acho que o direito de manifestação é o direito de todos que pensam de maneiras diferentes. Faz parte da democracia isso. Eu acho que tem que ser respeitado. E quero aproveitar também e concitar os senhores e senhoras deputadas no sentido de levar uma mensagem ao presidente dessa casa para que nós tenhamos um mandato mais profícuo, para que a gente possa votar projetos de deputados. Nós já estamos no final de maio, semana que vem já é junho, e nós conseguimos votar 2 projetos esse ano aqui somente, 2 projetos do Executivo, não é isso, Rodrigo? 2, né? Nenhum projeto de deputado. Então nós estamos aí, não perdendo tempo, acho que a gente não perde tempo, mas nós estamos numa briga ideológica com assuntos que estão além da nossa limitação de deputado estadual. Nós estamos aqui falando em Brasília, em Venezuela, em Cuba, em Coreia do Norte, e os assuntos de São Paulo estão parados. Nós precisamos movimentar essa casa. Nós fomos eleitos para fazer a vontade do povo. Precisamos movimentar a casa, trazer os assuntos de nível municipal para discussão e também fazer a votação dos projetos que nós apresentamos, para ter, inclusive, um ganho legislativo também para os nossos mandatos. Então, concito aos deputados que nos apoiem nesse sentido. Também quero aqui transmitir a tristeza aqui para a família do cantor Gabriel Diniz, que acabou de falecer, caiu o avião dele lá no povoado de Porto do Mato, na região sul de Sergipe. É um cantor que está famoso por causa da música Jennifer, a molecada curte muito essa música. Morreu esse cantor Gabriel Diniz com mais 3 pessoas. O avião caiu num pântano, numa zona alagada, e os 4 morreram. É uma grande fatalidade para um jovem, para todos que perderam sua vida. Então a gente sabe que cultura é uma coisa importante, dependendo de quem gosta ou quem não gosta do estilo musical, mas infelizmente 4 pessoas perderam suas vidas, entre elas o cantor Gabriel Diniz, o que é um motivo de grande tristeza. Também quero saudar aqui e parabenizar os cabos Saltarello e o soldado Bellini, que salvaram um bebê de 8 meses, Gabriel, lá em Nova Odessa. Eu ia até passar o vídeo, mas o capitão Castelo Branco já o fez, dizendo do apoio imediato desses 2 policiais militares que desengasgaram uma criança de 8 meses, salvando a vida dessa criança. Isso é um serviço diário que a polícia militar faz e muitas vezes não é apercebido. As pessoas criticam muito e não veem que diariamente a polícia militar salva vidas. Então aqui vai o nosso abraço ao cabo Saltarello e ao soldado Bellini por salvarem a vida desse garoto de 8 meses. Eu tenho uma foto para colocar, o Machado, por favor. Essa foto é de um policial do Rio de Janeiro. Esse policial estava aposentado, é um sargento aposentado, Sérgio Ramos Roan, de 66 anos. Ele estava junto com um filho de 24 anos, Luan Sérgio, e foram abordados por bandidos na rua Manuel Martins, em Amendoeira, perto da casa. Eles estavam no carro quando chegaram os indivíduos, tentaram roubar os... Falam que foi uma tentativa de roubo, eu não acredito, porque os indivíduos estavam de fuzil 762. E eles metralharam tanto o sargento Sérgio Ramos Juan quanto seu filho Luan Sérgio. Os 2 foram mortos a tiros de fuzil calibre 762, armas de guerra. Então é uma grande fatalidade. Os policiais do 7º Batalhão foram acionados e agora estão tentando localizar os autores dessa chacina, onde infelizmente faleceu o policial Sérgio Ramos Juan. É o 20º agente de segurança morto no Rio de Janeiro nesse ano de 2019. É uma fatalidade, a gente quer aqui se congregar com os policiais militares do Rio de Janeiro nessa triste perda. Infelizmente, nós tivemos uma outra perda em Salvador, na Bahia. O policial foi atingido com um tiro na cabeça. Ele era dono de um hotel, ele estava trabalhando no seu dia de folga e o nome dele é Everaldo Costa Júnior. Era soldado da 16ª Companhia Independente de Polícia Militar. Ele estava no seu hotel por volta das 19 horas e 20 minutos, quando indivíduos adentraram o local e efetuaram esse roubo. Segundo consta, um dos assassinos chegou a dizer: "Tá vendo como eu encontrei você?" Ou seja, já estava atrás dele, com certeza é cobrança de alguma bronca. Então, nesse caso, é uma execução, a execução do soldado Everaldo Costa Júnior, da Polícia Militar da Bahia. Ele é o 6º policial morto nesse ano no estado da Bahia. É uma fatalidade, esse policial estava 8 anos na Polícia Militar, era casado e deixa 2 filhos. É muito triste tudo isso, porque... Pode voltar para a minha imagem, por favor. Isso, melhorou.
É muito triste. Ficar falando para o nada é difícil, né? A gente tem que olhar pelo menos para a câmera. É muito triste quando acontece isso, porque são homens que estão dedicando a sua vida a cuidar da população. E estão sendo mortos dessa maneira na hora de folga, aposentados. Então veja que o perigo de ser policial militar não é somente quando ele está na viatura em missão. O sargento Sérgio, aposentado, foi assassinado a tiros de fuzil. O soldado Everaldo, também na sua hora de folga, foi morto com um tiro na cabeça. Então essa é uma realidade muito triste aqui no Brasil, que as autoridades têm que se aperceberem. Nós temos que mudar a legislação, que ela é muito tênue contra o criminoso. Nós temos que endurecer a legislação, porque nós não podemos permitir que continue acontecendo isso. Pais de família, crianças assassinadas, policiais, mulheres sendo assassinadas pelos próprios companheiros. A nossa legislação tem que ser fortalecida, tem que ser enrijecida, para que o criminoso sinta que não vale a pena ser criminoso no Brasil. Mas, infelizmente, da maneira que está atualmente, vale a pena sim. Vale a pena ser criminoso no Brasil, e isso é muito triste para nós brasileiros. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, Coronel Telhada. Na lista de oradores inscritos para o pequeno expediente, professora, nobre deputada, professora Bebel Lula, nobre deputado, professor Carlos Gianazzi. Vossa Excelência tem um tempo regimental de 5 minutos. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, público aqui presente, telespectador da TV Assembleia, quero saudar todos os presentes aqui. Vejo aqui a representação do Sindicato dos Servidores do Sistema Prisional, Fábio Jabá, aqui com seus colegas militantes da causa, defendendo os servidores públicos, mas fazendo um grande movimento aqui na Assembleia Legislativa, deputado Paulo Fiorilo, contra a privatização do sistema prisional, dos presídios, que está em curso hoje no estado de São Paulo, mas que tem a nossa oposição aqui, a nossa contrariedade. Parabéns, Jabá, pela luta que você tem feito aqui com o sindicato e com os servidores do sistema prisional, contra a entrega dos presídios para as empresas. Nós estamos fazendo muitos debates em torno desse tema. Mas, senhor presidente, eu gostaria de aqui dizer que nós estamos vivendo um momento de exceção, não só no Brasil, mas aqui no estado de São Paulo também. O governo Dória tem suspendido e retirado direitos dos nossos servidores, né? Entre tantos outros ataques, eu quero aqui fazer uma denúncia séria. O governo Dória, através da Secretaria da Educação, está impedindo um direito conquistado pelos servidores, que é o direito de remoção. Nós temos, principalmente na área da educação, anualmente, durante quase toda a história do magistério, a remoção anual dos seus servidores. Anualmente tem concurso de remoção para professor, concurso de remoção para os agentes de organização escolar, para o quadro de apoio escolar, para os especialistas, diretores, supervisores. No entanto, nós fomos aqui informados de que a remoção para os agentes de organização escolar está suspensa, que o governo não vai respeitar o Estatuto do Funcionalismo Público Estadual, que foi aprovado, foi criado em 1968. E o mesmo também em relação aos diretores das escolas estaduais, que estão impedidos de fazer a remoção, porque o governo não vai abrir o concurso de remoção. É um absurdo, senhor presidente, porque em muitos casos, diversos servidores, quando escolhem as suas escolas, as suas diretorias de ensino, escolhem em regiões distantes, onde tem vaga naquele momento. Depois ele vai se removendo, chegando mais perto da sua cidade, da sua região, do seu bairro, para não ter dificuldade com a questão da mobilidade, do transporte e do trânsito, algo que todos nós almejamos. Qualquer trabalhador luta para trabalhar o mais próximo da sua residência. No entanto, o governo dificulta o concurso de remoção. Como fica a critério da administração, então ele fica jogando nesse momento, então
ele não abriu o concurso de remoção, me parece que nem vai abrir. Essas são as informações que nós recebemos até agora. Isso é muito grave, porque isso afronta uma conquista histórica, um direito histórico dos nossos servidores. Então, daqui da tribuna, senhor presidente, nós estamos exigindo que o governo mude esse procedimento e garanta a remoção histórica de todos os servidores da educação e de todas as secretarias também. Sempre houve essa flexibilização, essa mobilidade do ponto de vista da remoção. Isso é importante, é saudável e é salutar não só para os servidores, mas para as comunidades que são atendidas por esses servidores. É muito importante, senhor presidente, que o estatuto, que a legislação seja respeitada e que esse direito seja assegurado. Então, fica aqui a nossa exigência para que o governo garanta a remoção para os agentes de organização escolar, para todo o quadro de apoio escolar e para os gestores escolares também, senhor presidente, especial para os diretores e para as diretoras das escolas da rede estadual, que já estão tendo um prejuízo enorme por conta da não aposentadoria especial, que o governo nega, mesmo tendo o direito garantido pela própria Constituição Federal e pelo Supremo Tribunal Federal, que já decidiu, acórdão, garantindo, dizendo que os gestores escolares são membros, são integrantes da carreira do magistério, logo tem direito à aposentadoria. O Estado de São Paulo é um dos únicos que não garante esse direito. É um Estado que afronta a lei, afronta a Constituição Federal, afronta a decisão do Supremo Tribunal Federal e ainda, senhor presidente, afronta a legislação estadual, como a database salarial, que não é respeitada, como o piso nacional salarial, como a nossa lei 15.830, que limita o número de alunos em salas com matrículas de alunos deficientes, e tantas outras leis que não são cumpridas e decisões judiciais também. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Muito obrigado, nobre deputado professor Carlos Gianazzi. Próximo orador inscrito, deputado Tenente Nascimento, deputada Janaína Pascoal, deputado Daniel José, deputado Adalberto Freitas. Na lista suplementar, deputado Sebastião Santos, deputado Jorge Wilson, deputado Coronel Nishikawa, deputado delegado Olim, nobre deputado Paulo Lula Fiorilo. Vossa Excelência tem um tempo regimental de 5 minutos. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, público presente, saudar aqui o Jabá, que está numa luta contra a privatização dos presídios, que nós vamos acompanhar, as assessorias, os telespectadores da TV Alesp. Tem um vídeo, que é uma matéria de um jornal da Globo, vou ver se a gente consegue exibi-lo, que trata sobre uma ocupação de uma área pública lá na Zona Leste. Por favor. Fusão, num terreno ocupado em Guaianazes, ontem à noite, tem um grupo de trabalhadores sem... nós vamos ter problema, eu acho. Bom, mas eu faço aqui o relato rápido. Os militares derrubaram barracos sem autorização da Justiça e eles gravaram a ação dos PMs. Vamos juntos dar uma localizada, então, antes, onde é que isso está acontecendo. É esse terreno aqui, ó, tá vendo? Fica na rua Moreira Neto, no Jardim do Divino, uma área vazia no meio de um bairro residencial, um terrenão, né, comprido, ó. Aqui no mapa tem até um conjunto de prédios, tá vendo? Muitos prédios aqui, tem quadra poliesportiva, enfim. É uma área povoada, né, pertinho da estação Antônio Gianetti Neto, da linha 11 Coral da CPTM. Vitor Bonini foi lá para entender o que aconteceu e ver como é que estão as famílias aí dessa ocupação. Este vídeo foi gravado ontem à noite. Dá para ver luzes vermelhas piscando. São de viaturas da PM. Os moradores da ocupação dizem que 4 policiais militares entraram no terreno sem mandado judicial. Tem que ter um mandato. Não, não derrubando, gente. Assim, não, calma, vamos conversar.
policial chegou aqui relatando que teve denúncia que a gente estava fazendo construção à noite. E nisso eles começaram, entrou os dois policiais por trás e começou a derrubar os barracos. Aí a gente foi para cima deles, falando que a gente só sai com retregação de posse. Eles disseram por que começaram a destruir os barracos? Não, eles não disseram. Ficou um policial conversando com a gente e os outros dois entrou por trás e começaram a derrubar. A coordenação do movimento diz que 300 famílias entraram aqui na última sexta-feira e que os policiais militares que vieram ontem disseram que as famílias deveriam ir embora. Falaram que no plantão deles, né, ele iria voltar e ia derrubar todos os barracos. Hoje faz 8 dias que nós estamos aqui, são todas famílias de Guaianazes que não têm onde morar, que pagam aluguel, muitos estão sendo despejados, o terreno não tem função social, tá? O dono já faleceu. Este foi um dos 3 barracos que, segundo os membros da ocupação, foram derrubados pelos policiais militares ontem. Hoje, mesmo debaixo de chuva, o pessoal está trabalhando para colocar a estrutura de pé de novo. Os moradores estão Obrigado, usando acho que é galpão no suficiente. terreno É só queria agradecer aqui, a gente conseguiu mostrar. Isso ocorreu na noite do dia 23 de maio. 4 policiais militares chegaram ao terreno ocupado na rua Moreira Neto, 783, em Guaianazes. Esse terreno está ocupado desde o dia 17 de maio, dirigindo as viaturas de placa B de bola, S de sapo, Y6637 E de Eva, T de toco, O de ovo, 8380. E eles entraram no terreno sem mandado de segurança, sem reintegração de posse, à noite, o que é um desrespeito à legislação. Falei com o deputado Coronel Telhada, que prontamente me ajudou a localizar o Coronel Camilo, que hoje foi deputado, foi vereador comigo, hoje é responsável pela secretaria, e o mesmo se prontificou em verificar o que tinha acontecido. Eu tenho o maior respeito pela polícia militar, pelas instituições. Agora, nós temos que respeitar as leis são fundamentais. É inadmissível que a gente ainda tenha que ouvir relatos e ver imagens como nós vimos, desrespeitando a legislação. O que cabe agora àqueles que sofreram essa violência? Procurar a ouvidoria. Uma ouvidoria que precisa agir, que precisa atuar. Por isso que a gente defende uma ouvidoria independente, para que ela possa apurar o que aconteceu especificamente em Guaianazes. São pessoas que ocuparam uma área particular e que, se a justiça entender que o espaço lá não pode ser utilizado para moradia, que ele não tem esse espaço necessário, serão reintegradas. Eu acompanhei, senhor presidente, na noite de quarta-feira, de terça-feira, uma área ocupada no centro de São Paulo, ali ao lado da Praça da Sé, ao lado do Conselho Tutelar. Eu fiquei das 8 às 10h30 negociando com a prefeitura e com aqueles que ocuparam. Tinha crianças, tinha jovens, tinha idosos, e eles acordaram de sair pacificamente, sem o uso da violência. E a guarda estava na porta, para concluir. A guarda estava na porta. O tempo todo havia uma pressão se a guarda entrava ou não. Eu disse, a guarda não pode entrar. Primeiro que já são mais de 20 horas. Segundo que não há nenhuma decisão. Ali o bom senso prevaleceu. E eles cumpriram o acordo. No dia seguinte, foram à Secretaria de Habitação, o secretário João Farias atendeu um grupo, e eles desocuparam a área. É o básico da negociação. Do mesmo jeito que vieram aqui pessoas defender as manifestações, o próprio Coronel Telhada veio aqui, a deputada Alessi Brandão, o que é correto. As manifestações são democráticas. E a manifestação de ocupar áreas que são ociosas, que não têm uso social, também são democráticas. Nós estamos vivendo um momento delicadíssimo, muita gente nas ruas. Eu viajei, e vou encerrar, senhor presidente, pela região de Araçatuba, muita gente desempregada. O estado de São Paulo tem 3 milhões de desempregados, a situação de moradia é gravíssima. Ou a gente começa a olhar para essa situação, ou nós vamos ter problemas seríssimos, problemas sociais, nessa cidade e no estado. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, nobre deputado Fiorilo. Próximo orador inscrito, nobre deputado Conte Lopes. Vossa Excelência tem o tempo regimental de 5 minutos.
Senhor presidente, senhores deputados, povo público que nos acompanha da tribuna da Assembleia, acompanhava as colocações do nobre deputado Paulo Fiorilo, e é óbvio que deve ser apurado, né? Eu tenho plena certeza que essas viaturas que foram lá não foram de livre e espontânea vontade. Se foram lá, receberam ordem de alguém, do comando, da Força Patrulha da área, do próprio Copom, e estiveram no local. Então, a gente tem que ouvir a outra parte também. Teremos que ouvir a outra parte também para saber o que realmente aconteceu, né? É óbvio que ninguém pode agir fora da lei. Então, a gente tem que apurar mesmo. O Coronel Camilo já está fazendo levantamento e ouvir as partes, ambas as partes. Queria falar também a respeito das manifestações ocorridas ontem. Muito importante, apoiando o governo Bolsonaro. Eu até falava, há dias atrás, e já saiu na Folha de São Paulo, que o próprio Lula, lá de Curitiba, já determinou que o PT comece a fazer um trabalho contrário até a administração de Bolsonaro, mas não querendo tirar o Bolsonaro, porque o Bolsonaro foi eleito democraticamente. Bolsonaro ganhou a eleição para presidente da República. Goste ou não goste dele, ele tem 4 anos de mandato. Não sei nem se ele vai ser candidato à reeleição, mas pelo menos ele tem 4 anos de mandato. Eu acho até um absurdo que alguns órgãos de imprensa, alguns jornais, não precisa nem ler o jornal. Nada que o Bolsonaro faz está certo. E agora é o filho e a mulher do Bolsonaro, a primeira, a segunda, a terceira, né? O cunhado, o avô. Não, é um absurdo isso aí. Queira ou não, o Bolsonaro sozinho ganhou a eleição. Ganhou do PT, ganhou do PSDB. E é bom informar aqui de novo, o Bolsonaro era do meu partido, do PP, progressista. E quando eu falei com ele, antes das eleições, né, dele ser candidato, falei, pô, você não sai pelo PP sem tempo de televisão? Falei, porque o meu tempo de o PP já fez acordo com o PSDB, né? E não tem acordo para mim. Então, se eu ficar lá, eu não vou ser candidato. E ele saiu candidato. E ganhou de todo mundo. Ganhou da Globo, ganhou da Folha, do Estadão, ganhou todo mundo sozinho. Como ele ganhou, eu não sei, né? Ontem, realmente, foi uma demonstração de força. Meu modo de ver. Colocar aquele mundaral de gente nas ruas, sem apoio nenhum de imprensa, simplesmente pela internet, ainda, pelas redes sociais, é muita gente. Agora, é óbvio, nós temos que entender uma coisa. O mundo continua. O ano que vem vai haver eleições para a prefeitura. O pessoal vai estar lançando candidato a prefeito, PT também, na verdade, o PSDB, o PSL também, que também tem que entender que política não é o PSL sozinho. Não é? Ninguém trabalha na política, não tem jeito, né? A gente ainda é cobrado, por que você votou no PT, que é o Enio Tato? Votei no Enio Tato, porque o pessoal do PT votou no Coronel Telhada para ser segundo vice-presidente aqui da casa, só por isso. Então foi um acordo que foi feito, e política é feita de acordo. Não é feito sem, né? Não existe, se quiser 50 deputados do PSL em Brasília resolver o problema do ano, não vai resolver mesmo, né? Vai ter que ter maioria para aprovar qualquer projeto. Aqui na casa, em Brasília, na Câmara Municipal. Na Câmara Municipal. Tem que ter. Quem se não tiver maioria, você não aprova nada. Então, agora, eu acho que é o momento da gente assentar um pouco a bola. É necessário essas medidas aí que o Bolsonaro está colocando? Eu acho que é. Rio de Janeiro está falido. Rio Grande do Sul, falido. Minas Gerais, falido. Os estados estão todos falidos, não conseguem pagar os funcionários públicos. O que adianta o cara ganhar um baita de um salário se não vão pagar daqui a uns tempos? Então, na verdade, é isso. Então, sei lá, alguma coisa tem que ser feita nesse sentido, né? E, pelo menos, o Bolsonaro está trabalhando honestamente, como ele falou. Não quero ir para a cadeia, como foi o Lula, e nem para a cadeia, como foi o Michel Temer. Então, nesse aspecto, ele está trabalhando, né? Agora, eu acho que o que eu não entendo é já se falar em Mourão, porque o Mourão é bom, é general, o outro é capitão, né? O general é mais... Comentaristas, editores, né? O cara nem conhece o Mourão, nem sabe o que é o Mourão, mas para tirar o Bolsonaro, ele já fala... Não é assim. Se nós ficarmos assim, vai ficar igual o município, né? Se o cara não tiver o número maior de vereador, ele é caçado no outro dia. Então, desse jeito, não chega a lugar nenhum. Essa é a grande verdade. Tem que mudar a política. Tanto é que mudaram a política aí, né? Mudaram ao contrário. Agora tem o de verba pública para campanha.
os laranjas do PSL, não é só do PSL, não. Se pegar todos os partidos aí, está cheio de laranja, né? Que puseram gente para ser candidato, porque ao invés de ser... Hoje quem controla são os presidentes de partido. Então, eles apoiam o que eles quiserem. Se eles quiserem lançar um candidato laranja, ele lança e arruma um jeito de aquele candidato não sair candidato a coisa nenhuma. E se pegar, é um monte de candidato, ele não sabe disso. Olha, eu pensei que fosse melhorar, mas pioraram. Como também essa porcaria dessa urna eletrônica que só tem no Brasil. Já ganhei a eleição, já perdi, bem muito mais ganhei do que perdi. Mas não dá para você acreditar num troço que você entra lá, depois de 10 minutos você perdeu ou ganhou, você não sabe de onde veio o voto. Antigamente você contava voto por voto, como é no mundo inteiro. Japão, França, Alemanha, o cara vai lá, põe na cédula o votinho dele e vai contar lá. O nosso não, ninguém sabe de onde veio o voto, como é que veio. Independente de quem ganha a eleição, deixa de perder, mas que você não consegue saber, não. Se você põe R$1 no banco, o cara te dá um depósito de deposição real. Só o seu voto que você não pode ter acesso a ele, que você votou mesmo naquele cara. Obrigado, senhor presidente, pelos deputados. Obrigado, nobre deputado Capitão Conte Lopes. Último inscrito na lista de oradores do pequeno expediente, novamente o professor Carlos Gianazzi. Mais uma vez, Vossa Excelência tem um tempo regimental de 5 minutos. Ainda estamos dentro do pequeno expediente, onde os deputados têm 5 minutos de tempo regimental para falar. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, de volta a esta tribuna no dia de hoje, gostaria de fazer mais uma denúncia em relação, senhor presidente, à Secretaria da Educação. A Secretaria da Educação abandonou as escolas estaduais, que estão entregues à própria sorte, em todas as áreas, senhor presidente, mas, sobretudo, em questões básicas, né, de funcionamento. As escolas da rede estadual estão sem material de limpeza, sem papel higiênico, sem a mínima infraestrutura de funcionamento. O governo não tem comprado, não tem enviado os materiais para as nossas escolas. E faço aqui um desafio aos deputados e deputadas para que visitem as escolas nas suas regiões para constatar essa grave denúncia, que não é de hoje, senhor presidente, mas ela foi intensificada agora no governo Dória, que não está investindo em educação, de vez em quando apresenta uma proposta cosmética para inglês ver, como essa de divisão de férias em 4 vezes. É um absurdo isso. Agora, o governo Dória disse que as férias da rede estadual serão repartidas em 4 vezes, em abril, em junho, em outubro e entre janeiro e dezembro. Só que não combinou nada com os pais, com os alunos, com os professores, com as outras redes de ensino, as redes municipais do estado de São Paulo, com a rede particular, porque nós temos famílias que têm filhos nas 2 redes ao mesmo tempo, e também professores que lecionam nas 2 redes. Isso vai gerar um verdadeiro caos. Mas, senhor presidente, o que acontece para agravar a situação de descaso, de leviandade e de irresponsabilidade com a rede estadual, com a educação pública do governo Dória? Nós temos aqui uma denúncia grave, senhor presidente. O governo, como ele não supre as escolas com esses materiais básicos, como papel higiênico, não tem papel higiênico nas escolas estaduais. Então, o que ele está fazendo? Existe uma verba que vem de um programa, o PDDE, que é o Programa de Dinheiro Direto para a Escola, que é um programa do governo federal que transfere recursos para a rede estadual comprar material pedagógico, material educacional, que a rede estadual está orientando. A Secretaria da Educação, através da SAGESP, publicou aqui um comunicado externo, número 51, que está sendo divulgado na rede estadual. Aqui eu tenho uma divulgação da Norte, da diretoria Norte 2, tem a Norte 1 e tem a Norte 2, senhor presidente. E ela está orientando aqui, olha, senhores diretores, dizendo o seguinte, olha, assunto, orientação para a necessidade de utilizarem recursos federais do PDDE, desse programa de educação básica, para atender insumos básicos
tendo em vista tratativas finais para a celebração do convênio da rede de suprimentos, orientamos os senhores a necessidade de utilizarem recursos federais do PDDE, Educação Básica, disponíveis para atender insumos básicos que, em falta, podem prejudicar o andamento das escolas. Isso é um absurdo, é um crime, senhor presidente. Esse recurso que vem do governo federal é para ser aplicado na área pedagógica, na compra de material pedagógico para os nossos alunos. No entanto, como o Estado é omisso, a Secretaria omissa, a FDE omissa, né, deixa faltar material, não investe, ela está fazendo que é um desvio de finalidade de um recurso que tem foco. Ele tem que ser investido na compra de material pedagógico, educacional, de material didático, e não de papel higiênico, de detergente, de vassoura, de material para limpeza das escolas, senhor presidente. Isso é um absurdo. Nós queremos aqui explicações, nós queremos que o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo tome as providências imediatas em relação a esse comunicado, aqui que é desvio da função, da finalidade de uma verba federal. Isso é muito grave, senhor presidente. O governo estadual tem recursos, a FDE é a autarquia responsável, uma autarquia da Secretaria da Educação, que tem bilhões de reais no seu caixa para fazer a compra desse material e encaminhar para as escolas. Agora, um absurdo que o Estado, né, fique nesse sistema de omissão o tempo todo, de irresponsabilidade, de leviandade com a rede estadual e desvie dinheiro do governo federal, que, como eu disse, o dinheiro do PDDE para a compra de material pedagógico e não para comprar papel higiênico, senhor presidente. Então, é muito grave o que está acontecendo aqui. Nós estamos exigindo que o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo tome providências, porque essa é uma situação generalizada em toda a rede estadual de ensino. Eu estou recebendo muitas reclamações, e quando visito as escolas, os diretores, os professores reclamam: não tem papel higiênico na escola, nem para os alunos, nem para os professores. Essa é a situação real da rede estadual de ensino, senhor presidente. É muito grave a situação. Então, olha, o Tribunal de Contas tem que tomar providências, e faço também um apelo aqui ao governador Dória para que resolva com rapidez essa situação. Caso contrário, nós vamos já acionar o Ministério Público Estadual pedindo a responsabilização criminal dos responsáveis por esse verdadeiro absurdo. Posso fazer mais? Senhor presidente, antes de levantar a sessão, gostaria de fazer mais uma intervenção, queria me inscrever daqui mesmo da tribuna. É regimental, senhor deputado. Senhor presidente, hoje foi publicada uma matéria na Folha de São Paulo, né? Justiça de São Paulo tem fórum em salão de igreja e salas precárias. Essa denúncia, essa matéria é muito importante, é importante que toda a população leia, né? É uma denúncia que há muito tempo eu estou fazendo aqui, já fiz pela tribuna, já fiz em vários espaços aqui da Assembleia Legislativa, que é a questão da precarização dos fóruns do Estado de São Paulo. Eu tenho visitado já há muitos anos fóruns, tenho me reunido com servidores do Poder Judiciário, Tribunal de Justiça, tenho me reunido e conversado muito com as associações dos servidores do Poder Judiciário, e eu já vinha denunciando isso aqui na tribuna, junto ao próprio Tribunal de Justiça, enfim, em inúmeras ocasiões nós já estávamos fazendo essa denúncia e cobrando, sobretudo do governo estadual, para que não fizesse mais aqueles cortes bilionários no orçamento do Poder Judiciário. Anualmente o governo corta 8, 9, 10 bilhões, não milhões, bilhões de reais do orçamento do Judiciário. O Judiciário encaminha o orçamento para o Palácio dos Bandeirantes, o Palácio corta, como eu disse, bilhões de reais. Com isso, a situação que já é ruim fica pior ainda, levando a essa situação. Então, olha, segundo o relatório, 118 fóruns paulistas precisam ser readequados.
despesas com aluguéis se acumulam. O governo tem que construir os fóruns. É função do governo estadual aqui em São Paulo, porque ele não, na verdade, dá autonomia financeira, de fato, para o Poder Judiciário do Estado de São Paulo. Ele tenta controlar o Poder Judiciário através do orçamento. Esse é o fato. E aí o Poder Judiciário fica sem condições, sem recursos para construir, reformar e comprar novos espaços para acomodar minimamente, né, os seus servidores e toda a sua infraestrutura. Então, uma denúncia já antiga dos próprios servidores das associações, vários fóruns abandonados, sem a mínima infraestrutura. Aqui na matéria tem a denúncia de fóruns que funcionam em igrejas, em salões paroquiais, igrejas, ou em espaços altamente precarizados, que colocam em risco a segurança, a saúde e a vida dos servidores que lá trabalham e também da própria população usuária, que é atendida nos fóruns do Estado de São Paulo, seja na capital, seja na Grande São Paulo, seja no interior paulista, ou seja, na própria Baixada também aqui. Eu tenho acompanhado o caso de Cubatão, que está desabando o fórum em cima dos servidores, senhor presidente. Então, é um absurdo que o Estado mais rico da federação trate os fóruns dessa maneira. Então, nós exigimos também que, primeiro, que o governo estadual faça uma suplementação orçamentária, porque a questão não é só essa, estou falando aqui a questão dos fóruns, mas a nossa grande luta na Assembleia Legislativa, senhor presidente, e junto às associações dos servidores, é para que também o governo faça uma suplementação orçamentária para que haja o pagamento do reajuste, da reposição das perdas salariais dos nossos servidores, que estão com os salários defasados e achatados há muitos anos. Agora mesmo estou acompanhando a luta dos servidores, que tiveram um reajuste só de 3,94%, e os juízes tiveram 16%, e os servidores deveriam ter pelo menos 16%, mais de quase 17% de reposição das perdas inflacionárias, e não tiveram. O presidente do Tribunal de Justiça disse que não tem recursos, né? Aí fica um jogo de empurra entre o presidente do TJ e o governo estadual, e quem paga o pato é o servidor público, que fica sem o seu reajuste, sem um salário digno e sem condições adequadas de trabalho, como mostra a reportagem de hoje da Folha de São Paulo, que traz um pouco da radiografia da situação de precarização do funcionamento de fóruns, senhor presidente, que, como eu disse, está colocando em risco o tempo todo a saúde, a segurança e a vida, não só dos seus servidores, mas, sobretudo, da própria população usuária desses serviços, que frequenta os fóruns em todo o estado de São Paulo. A situação é grave. E nós estamos discutindo a LDO, senhor presidente, é um momento importante. Agora, eu apresentei várias emendas para que não haja cortes, para que haja investimento no Poder Judiciário, sobretudo para o reajuste dos servidores, para a chamada dos aprovados nos concursos públicos, sobretudo no concurso de escrevente, que está praticamente paralisado, ou quando se chama uma quantidade muito pequena, tem que chamar, porque tem déficit de servidores no TJ, senhor presidente, para que seja implantado urgentemente o nível superior, o nível universitário para os escreventes, que seja feita ainda a transformação do cargo para os outros agentes que não foram ainda incluídos nessa transformação. Então, tem várias demandas importantes que necessitam de mais recursos. E o governo estadual não pode mais se comportar dessa maneira, cortando os recursos, senhor presidente. E nós não podemos mais tolerar esse jogo de empurro. O TJ diz que não tem recurso, que depende de uma suplementação orçamentária do governo Dória. O Dória diz que já tem muito dinheiro lá. Não, nós queremos que essa situação seja resolvida, senhor presidente, para que não haja precarização das instalações, dos fóruns, e que os servidores sejam tratados com dignidade e com valorização salarial, funcional e de condições adequadas de trabalho. Muito obrigado, senhor presidente. Veloz, para o comunicado. É regimental, senhor deputado. Senhor presidente, eu só queria ratificar as colocações do nobre deputado Coronel Telhada,
que às vezes o crime compensa para alguns bandidos, né? E queria cobrar aqui que a função, às vezes o governador Dória não gosta que o deputado cobre, mas a função do deputado é cobrar aqui da tribuna, não é no Palácio, não, é aqui, ou na Assembleia Legislativa que o deputado fala, a respeito da morte dos 2 policiais da rota, tanto o Cabo Fernando, que foi fuzilado, tiros de fuzis na porta de casa, e todo mundo viu o que passou nos canais de televisão. Então, é importante que se apure quem cometeu aquele crime. Como da própria Marinelli, que todo mundo cobra, nós temos que cobrar o policial da rota, né? Que foi atacado pelo PCC, pelo crime organizado, e a gente tem que cobrar aqui também, do Coronel Camilo, do secretário-general Campos, né? Do Youssef, do secretário da Polícia Civil, delegado-geral. É importante que a gente cobre isso. Da mesma forma, o Cabo Gonçalves, que lá na Baixada também foi morto por bandidos. Então, vamos continuar cobrando, que é a nossa função. Não é certo que o bandido faça o que bem entender, matam policiais na porta da sua casa, um ataque covarde, né? E outra, é uma pena de morte. Porque qualquer um que for atacado, mesmo que for o governador, se atacar o governador a tiro de fuzil, ele vai morrer. Eu já falei isso. Pode atacar, se quiser matar deputado, também mata. Eles vêm em 10, eles entram em 30. É o novo cangaço, eles inventaram o novo cangaço, eles vêm em 30. Quem segura 30 caras armados de fuzil? A segurança do governador segura? A segurança do secretário segura? Do coronel Camilo segura? Eu acho que não segura. Né? Então é bom a gente colocar aqui. Não adianta a gente tapar o sol com a peneira como se não tivesse acontecido nada. São coisas gravíssimas e é obrigado a gente cobrar mesmo. O próprio governador está atrás, falou que está cobrando, falou que ia resolver, que ia pegar, e nós estamos torcendo para que pegue. E vamos continuar cobrando para que ponha esses bandidos na cadeia, né? Ou então que os mande para os quintos dos infernos se eles reagirem, presidente. Melhor, senhor presidente. É regimental. Só para uma comunicação antes do encerramento. Senhor presidente, eu queria registrar aqui a honrosa presença dos alunos e dos professores da ETEC CEPAM. Estão hoje todos aqui presentes. Parabéns pela visita de vocês. Estão aqui conhecendo o Poder Legislativo. Estão aqui a convite da deputada Mônica Seixas. Vejo lá o nosso assessor, o José Anildo. Eles pertencem ao Centro Paula Souza, onde nós temos as ETECs e as FATECs, senhor presidente. E só para encerrar, ainda gostaria de dizer que nós estaremos nas ruas no dia 30. Dia 30 haverá uma grande manifestação, não só uma, várias em todo o Brasil, mas a nossa será aqui no estado de aqui na cidade de São Paulo, no Largo da Batata, às 17 horas, em defesa da educação pública de qualidade, contra os cortes criminosos do governo Bolsonaro, que ele está impondo às universidades públicas e à educação básica, à educação infantil, ao ensino fundamental, ao ensino médio, às universidades federais, né, toda a educação brasileira pública será afetada e prejudicada pelos cortes, repito, cortes criminosos do MEC, desse sinistro da educação e do governo Bolsonaro. E também estaremos nas ruas contra a criminosa reforma da Previdência, que é uma reforma que foi planejada pelos banqueiros nacionais e internacionais, e é uma reforma que atende os interesses das empresas privadas de previdência, que vai acabar com a aposentadoria no Brasil, implantando a famosa capitalização da morte, que é um crime, é um absurdo, é o fim da seguridade social, é o fim da assistência, é o fim da previdência, senhor presidente. E essa reforma, ela é um engodo, é uma farsa, por isso que nós estaremos marchando nas ruas no dia 30, com grandes mobilizações de estudantes, de trabalhadores, donas de casa, e também no dia 14 de junho, nós estaremos fazendo uma grande paralisação, uma grande greve geral no Brasil, para que se coloque um freio nesse governo proto-fascista que está destruindo as áreas sociais e está fazendo o Brasil regredir a idade média em todas as áreas. Muito obrigado, senhor presidente. E havendo acordo entre as lideranças, eu solicito o levantamento desta sessão. É regimental. Senhoras deputadas e senhores deputados, havendo acordo de lideranças, esta presidência, antes de dar por levantados os trabalhos, convoca vossas excelências para a sessão ordinária de amanhã, a hora regimental,
com a mesma ordem do dia de quinta-feira. Lembrando-os ainda da sessão solene, a realizar-se hoje às 19 horas, com a finalidade de comemorar o Dia Estadual da Liberdade Religiosa. Está levantada a sessão. Boa tarde. Presidida pelo deputado Castelo Branco, encerramos, portanto, os trabalhos da sessão ordinária de hoje, transmitida ao vivo, direto do plenário Juscelino Kubitschek. Lembrando a você, telespectador, que a próxima sessão acontece amanhã, terça-feira, a partir das 2h30 da tarde. Você continue aí ligado na programação da TV Alesp.